Pessoal, no último vídeo eu fiz a parte teórica, né? Explicando as partes do cilindro, os tipos de cilindro, definição formal, o conceito de cilindro, secções do cilindro. E agora eu quero falar da parte prática, né? Os cálculos. E antes de falar dessa parte da área lateral e área total, que não são conceitos novos para vocês, que vocês viram isso lá no primeiro ano, eu preciso falar de dois conceitos aqui importantíssimos para continuar falando de cilindro, que é a área do círculo e comprimento de circunferência. Aqui é só uma revisão, porque vocês sabem disso, né? A área do círculo é dada por πr ao quadrado. O círculo, pessoal, é essa região interna aqui, ó. Então, toda essa parte interna é o que nós chamamos de círculo, tá certo? Ou você ainda pode pensar o seguinte, que você tem um centro, né? E nesse centro você tem vários pontos menores do que o raio ou iguais ao raio. Todos esses pontos reunidos, tá? Vai definir um círculo. Menores ou iguais ao raio. Um ponto fora não deixa de ser um círculo, tá? Tem que ser um ponto interno. Tranquilo? E para calcular a área do círculo, nós usamos o quê? A fórmula área igual a πr ao quadrado. Esse π ele vale aproximadamente 3,14. Alguns autores gostam de usar mais casas decimais. Esse número já é de conhecimento de vocês, ele é um número irracional, tá certo? Infinitas casas decimais. Alguns autores também usam o π exatamente igual a 3, com o objetivo de facilitar os cálculos. E ainda tem aqueles que usam o π como aproximadamente 22 sétimos, né? Para não ser necessário trabalhar com o número decimal, e sim com o número fracionário. Lembrando que é apenas uma aproximação, tá? Porque π é um número irracional. Área é igual a πr ao quadrado. Então, é só pegar a medida do raio e elevar ao quadrado, tá certo? E, claro, quando se fala aqui de área, né? Quando se fala de área, o que a gente tem que pensar? Nas unidades de medida, tá? Então, unidade de área vai ser sempre ao quadrado, tá certo? Elevado ao quadrado. Metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado e assim por diante, tá certo? Então, essa é a área do círculo. Agora, o comprimento da circunferência é se eu quiser saber qual é o tamanho dessa linha. Se eu pudesse esticar essa linha, qual é o tamanho dessa linha? Para calcular o tamanho, a medida dessa linha, eu uso a fórmula 2πr, tá certo? Então, está aí os dois conceitos principais para a gente continuar falando aí de cilindro. Esses dois conceitos a gente vai usar muito, tá? Nesse conteúdo. Agora, eu quero falar com vocês sobre a planificação de um cilindro. Quando vocês estavam lá no primeiro ano, com certeza vocês devem ter feito alguns prismas, pirâmides e tal, e precisou o quê? Antes planificar para poder ter a construção em 3D, né? Que é a geometria espacial. Então, como planificar um cilindro? Imagina que a gente pudesse pegar uma lata, tá? Uma lata de achocolatado, por exemplo, e eu preciso abrir por algum motivo. Eu quero planificar, eu quero entender aquela lata. Então, essa lata ela vai ser formada pelo quê? Ela vai ser formada, pessoal, por um retângulo e dois círculos, tá? Então, é importante em geometria você ter essa visão espacial, tá certo? Então, a superfície de um cilindro circular reto, tá? De uma altura h qualquer, de uma medida de raio qualquer, é equivalente, ou seja, é igual a um retângulo com dois círculos. Segue aqui, ó, a imagem da planificação do cilindro, tá? Então, se fosse necessário a gente abrir um cilindro, o que ia acontecer? Eu ia ter duas bases, olha aqui, e essas duas bases são dois círculos, e abrindo essa outra parte aqui, a gente vai encontrar esse retângulo aqui, tá certo? Então, por isso que a gente fala que a área do cilindro é equivalente a um retângulo com dois círculos, tá certo? Então, vamos começar a entender. O ideal, eu não quero que vocês decorem fórmulas. Aqui vocês precisam saber e que a gente vai utilizar são essas duas que eu falei agora há pouco, tá? Então, não precisa decorar, desesperar para decorar a fórmula. Ao contrário de prisma, no prisma vocês tinham que decorar, né? A fórmula do triângulo equilátero, a fórmula do hexágono, a fórmula do quadrado. Então, vocês tinham que decorar todas as bases, né? Para calcular a área total e volume de um prisma. A vantagem aqui no cilindro é que você só precisa saber sobre o círculo. E são essas duas fórmulas que eu falei agora há pouco. Saber sobre o círculo e saber sobre a circunferência. Você não precisa memorizar mais nada, tá? Então, vamos entender. Eu vou abrir a lata, ela vai ficar nesse formato e você vai ter um retângulo, tá certo?
E o que que vai acontecer aqui? Essa parte que é importantíssima. Quando você está abrindo, você tem que entender que essa parte que eu estou rabiscando aqui no vídeo para vocês, tá? Ela coincide com a base do retângulo, tá? Então, se você imagina essa lata abrindo e fechando, ela vai coincidir, tá? Você sabe, tenho certeza disso, que que a área do retângulo é base vezes altura. Eu tenho certeza que vocês sabem disso. Não precisa memorizar, vocês já sabem disso naturalmente, tá certo? Só que o quê? Quanto que vale a base desse retângulo? Ele já está até escrito aqui, ó. Vale 2πr. Ah, mas por quê? Eu não acabei de explicar aqui sobre a circunferência, que é 2πr. Ou seja, se você esticar essa linha aqui, vai dar quanto? 2πr, que é justamente essa linha aqui do retângulo, tá certo? Então, essa parte aqui desse retângulo é o que nós chamamos de área lateral. Lateral tem a ver com lado, tá? Os lados do cilindro. Vamos, na tradução é boba, mas literal para vocês entenderem. Os lados, tá certo? Professora, a base faz parte do lado? Não. Base é base, tá? A área lateral que está em volta, tá certo? Então, a área lateral de um cilindro é formada por esse retângulo aqui, tá? E o que que seria a altura desse retângulo? Ele é o que, gente? A altura do cilindro também. Então, coincide, no caso ainda do cilindro reto, né? Ele coincide com a geratriz, ele coincide com o eixo, tá? Então, a altura do retângulo vai ser o eixo, vai ser a altura do cilindro e ainda a geratriz. Eu vou mostrar agora aqui no GeoGebra para vocês entenderem melhor essa planificação. Vamos lá, pessoal, entender agora sobre a planificação do cilindro. Com o GeoGebra fica muito mais fácil para vocês entenderem nessa parte espacial. Tem alguns alunos que têm dificuldade de entender essa planificação. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui um cilindro, né? Bases circulares e iguais. E eu vou planificar agora esse cilindro. Então, observe que, de acordo que eu vou afastando aqui, ó, ele vai abrindo. Então, tá aqui, ó, a primeira base, a base embaixo, e a área lateral já está se transformando aqui, ó, em um retângulo. E observa que o que eu planifiquei e a circunferência vai coincidir, né? O comprimento da circunferência vai coincidir com a base do retângulo, tá certo? Então, novamente, ó, comprimento da circunferência coincide com a base. E aqui você fecha o cilindro novamente, tá? Esse botão aqui é só para analisar a questão da altura. Então, essa parte mais escura é o que nós chamamos de área lateral, que são os lados do cilindro. O lado do cilindro, né? Então, tá aqui, a área lateral. E ela, a base do retângulo coincide com o comprimento. Então, pessoal, vocês acabaram de ver aí no GeoGebra a animação, né, da planificação do cilindro. Então, vocês conseguiram visualizar aí com perfeição que o comprimento da circunferência coincide com a base do retângulo, tá certo? Por isso que nessa figura aqui, né, o 2πr, tá aí o motivo. E agora vamos falar de área lateral. Área lateral do cilindro. A área da superfície formada por todas as geratrizes do cilindro, que eu já tinha falado lá no outro vídeo, né? Então, com todas as geratrizes, né? Todos os segmentos que têm extremidade nas bases, né? São chamados de geratrizes, todos. Então, reuniu todos, vai virar o quê? A área da superfície, tá? Da superfície o quê? Da superfície lateral. E como que eu calculo isso daí? Vocês já entenderam. É a base do retângulo, né? A base é dada por 2πr. E como é a fórmula do retângulo? É base vezes altura. Então, é base, que é 2πr, vezes altura. Então, como eu disse, não precisa memorizar nada, basta entender. Então, você tem aqui, ó, um retângulo representando a área lateral. Você já sabe que o quê? Que a base, né, coincide lá com a circunferência. E o comprimento da circunferência é 2πr, tá? A altura é a mesma, é o mesmo que geratriz. Logo, a área lateral é base
vezes a altura. Então, como eu disse, não há motivo para decorar a fórmula. Entenda o que está acontecendo, tá certo? Então, fórmulazinha muito tranquila, tá? Vamos agora trabalhar com a área total. Para trabalhar com a área total agora, pessoal, a gente tem que pensar na figura. O que significa total? Tudo que é total é tudo, é a figura completa. Então, eu vou trabalhar com a figura espacial completa, toda. E o que consiste isso? É a área lateral, que eu acabei de explicar, com a área das bases. E quantas bases tem o cilindro? Duas bases. Não pode esquecer de somar essas duas bases, tá? E vou retomar o que eu falei agora há pouco. Não há necessidade de decorar a fórmula. Entenda o que está acontecendo, tá? Como eu disse agora, a área total é só somar a área lateral mais duas bases, tá? Feito isso, vamos substituir o que a gente já sabe. A gente sabe que a área lateral é a mesma coisa que 2πrh, certo? E agora, você sabe também que a base é formada por círculo. E qual é a área do círculo? πr ao quadrado. Tranquilo? Você já pode substituir os valores aqui, se você quiser, tá? Mas tem gente que gosta de uma fórmula mais chique, mais elegante, vamos dizer assim. Mas a partir disso aqui você já pode substituir os valores. Para o pessoal que gosta de trabalhar com uma fórmula mais elegante, o que que a gente faz? A gente trabalha colocando o 2πr em evidência. Por quê? O 2 aparece nas duas parcelas aqui, o π também aparece, assim como o r. Então, eu posso colocar 2πr em evidência. E olha só como a fórmula fica elegante. A área total é 2πr h mais h, tá? Claro que se você multiplicar tudo isso por h e tudo isso por r, volta a ser a fórmula de antes. Não pode, e eu já vi gente fazendo isso, é pegar 2 vezes h, π vezes h e r vezes h. Aí vai virar uma lambança, tá? Não faça isso. Quando você tem um monômio aqui, é como se fosse um valor só. Então, 2πr vezes h mais r, tá? Então, você pode usar essa fórmula. Se não, use o que é lógico. A área total é a área lateral mais duas vezes a área da base. Substituiu o que é intuitivo, né? Porque a área lateral é a área do retângulo vezes a área do retângulo, que é base vezes a altura, e a área do círculo, que você sabe desde lá do primário. Então, não decore, entenda, tá? Mas se quiser usar essa fórmula, fica à vontade aí também. Tranquilo? Por hoje, pessoal, só vou ficar com a área lateral e a área total, tá? Volume, vou deixar para trabalhar na próxima aula, tá certo? Então, vamos lá. Alguns exercícios resolvidos aí. Vamos entender na prática como que a gente vai resolver isso daí.